Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu aqui estou muito bem e espero encontrar todos vocês, meus queridos e queridas, da mesma forma que eu estou. E vamos lá para mais um vídeo. Respondendo aqui nesse vídeo uma pergunta que um dos seguidores me enviou. E eu achei até intrigante e ao mesmo tempo eu achei a pergunta dele muito interessante. Eu não vou falar o nome dele aqui, apesar de eu lembrar nitidamente o seu nome, viu, meu colega, meu amigo de coração. Muito obrigada por você estar acompanhando o meu canal e colocando aqui as suas mensagens. Acreditem que todas as mensagens colocadas aqui para mim são muito importantes, me faz refletir e até mesmo ter pautas, né, pra gente estar conversando aqui. E a pergunta foi o seguinte: por que 80% das mulheres são mães solteiras? Essa pergunta é uma pergunta que em momento algum eu quero ser ignorante, em momento algum eu quero faltar com respeito com os homens e com as mulheres para estar respondendo essa pergunta, mas eu vou ser bem direta na medida do que eu penso e do que eu acredito em relação a esse assunto. Eu quero que vocês mesmos me respondam. Por que existe 80% das mães, 80% das mães hoje em dia no Brasil são mães solteiras? Por quê? Vocês sabem por quê? Porque elas tiveram relação sexual, certo? Como que você se torna mãe? Tendo relação sexual. Agora, você consegue ter relação sexual com outra mulher? Você consegue ter relação sexual com o seu dedo e gerar uma vida? Me desculpa a vulgaridade nas palavras, mas é a realidade. Então, quando você se torna uma mãe, é porque teve alguém que, por algum momento, foi o pai. E para que essa concepção dessa criança acontecesse, dependeu do pai e da mãe. E aí, por que essa mulher se tornou uma mãe solteira? Exatamente porque o pai sumiu. Aí vem aquela situação: eu não vou assumir essa criança porque a fulana, ela estava ficando com 3 pessoas ao mesmo tempo. Eu não tenho certeza se eu sou o pai dessa criança. Ok, concordo com você. Mas antes de você de você colocar a sua sementinha dentro dessa fulana, dentro dessa querida aí, você deveria ter analisado a vida dela. Qual é o procedimento dela antes? Você não deveria ter agido pela emoção do momento de ter um ato sexual ali e gerar uma vida e depois, tchau, desaparecer no planeta. Então, se existe 80% das mulheres, se 80% das mulheres hoje em dia são mães solteiras, é porque existem homens que não têm a capacidade de assumir o seu papel de pai na sociedade. E acreditem, isso daí é uma situação que você não está agredindo a mulher por estar deixando ela ser mãe solteira. Você não está ali punindo essa mulher porque ela, vulgarmente falando, ela deu para você, engravidou porque quis. Não, ali se trata de uma vida que foi gerada. E essa vida, ela precisa ter manutenção. E a manutenção não é só financeira. A manutenção é da educação. Porque hoje em dia é muito fácil você fazer o filho aí em uma pessoa, a pessoa carregar um filho aí na barriga seu, né? E você simplesmente ir lá e pagar uma pensãozona ou uma pensãozinha e achar que tá tudo certo. Isso quando acontece, porque a maioria das vezes as mulheres que se dispõem a fazer isso, muitas vezes tem uma expectativa de que fez isso com você, aconteceu isso no caminho que não foi programado, mas quando você tem um ato sexual, você sabe exatamente o que pode acontecer. Não é só nem o filho não que pode vir, pode também pegar algumas doenças, né, ali, às vezes que não tem cura, isso tanto para o homem quanto para a mulher, como também a questão que eu sempre venho falando aí da carga energética, de você se dispor, de você aceitar a ficar com qualquer pessoa, que você acaba carregando essa energia da outra pessoa para você, às vezes por meses e mais meses. Você já pensou para pensar que a energia, ela diz muito sobre aquilo que a pessoa é realmente na íntegra, sobre os seus pensamentos obscuros que muitas vezes não comenta com ninguém, mas ela carrega essa energia dentro dela e muitas vezes
uma energia de suicídio, uma energia lasciva, uma energia de assédio, uma energia... Geralmente existem muitas energias negativas e muitas vezes não é essa pessoa que está portando essa energia. Talvez ela teve um relacionamento sexual com você, mas antes de ter esse relacionamento sexual com você, teve outro relacionamento sexual com outra pessoa que vem com uma carga energética. E se você se dispõe a ficar com qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer situação, você está colocando dentro de você essa energia. O ato sexual é a energia mais poderosa que existe na face da Terra. É onde você introduz a vida, aonde você colocou ali a vida para ser gerada dentro de alguém. Então você olha a energia da vida, né? Qual é a energia maior? É a energia da vida. Então, quando você tem um ato sexual, não é só prazer. Você está lidando com algo que você não está prestando atenção, mas é a energia maior que existe na face da Terra. E essa energia ela tem que ser carregada de bons fluidos, ela tem que ser carregada de coisas boas. E a partir do momento que você, que é homem, critica que tem 80%, não sei se você critica, mas que você comenta e fica em dúvida do que está acontecendo, que 80% das mulheres hoje em dia são mães solteiras, fique sabendo você que você tem a mesma responsabilidade. Porque nenhuma mulher consegue obter um filho, se tornar mãe, se não tiver a sua participação. Então, respondendo essa pergunta, é exatamente isso. Você conseguiu fazer com que uma mulher se tornasse uma mãe. E ela se torna uma mãe solteira quando você abandona aquele ato que você fez. Só que um dia essa conta vai chegar para você. Se a mulher teve ali uma relação sexual e através dessa relação ela engravidou e tem um filho e você não sabe se essa criança é sua ou não, você não tem que abandonar. Se você está com dúvida, hoje existe aí na ciência um teste muito fácil, faça o DNA. E se for seu filho, não a torne ela uma mãe solteira, mas arque com a sua responsabilidade. Porque o seu filho, ele pode ser filho de mãe solteira, mas ele tem um pai, por direito, ele tem um pai. Você querendo ou não, ele tem um pai. Como que você pode tirar o direito dele ter contato com esse pai? Pensasse antes de ter o ato, pensasse antes de tomar essa atitude. Seja um pouco mais racional, porque muitas vezes você se torna na hora da euforia, você se torna uma pessoa emocional e não pensa na consequência do dia de amanhã. E aí você não está destruindo só uma mulher, que na verdade eu não acredito que seja uma destruição, porque também ela aceitou, né? Ela aceitou isso e ela com certeza tem que ter a consciência do que esse ato vai trazer de benefício ou de malefício para a vida dela. Só que ela não tomou essa decisão sozinha, foram vocês dois. Então vocês dois têm como responsabilidade de assumir as consequências do ato de vocês. E se você fizer isso, fizer a sua parte, pode ter certeza que esse 80% de mães solteiras que existe no país vai reduzir. Porque se você acha que a mulher não tem consciência, que ela é uma lasciva, que ela deita com qualquer um ao ponto de conceber uma criança, então tenha você o discernimento de não fazer isso. E se você fizer, você tem que ter responsabilidade. Que você fique sabendo você que esse ato que você fez vai ter uma consequência e você tem que ser homem suficiente para assumir a sua atitude. E não é por ela, e sim pela vida que você gerou. Então, assim, isso é uma coisa muito séria que deveria ser, sim, discutida, deveria ser uma coisa que as pessoas deveriam parar de fazer vista grossa, parar de criticar as mães solteiras. Não estou defendendo elas, porque mais do que ninguém, a mulher ela tem que ter a consciência que a mentalidade dos homens, a mentalidade masculina é mais ou menos isso. Depois que está feito, ele não foi ele que carregou 9 meses na barriga, ele não vai querer saber de assumir uma responsabilidade dessa. Porque ser mãe é a maior responsabilidade que existe na face da terra. Tá certo que existe mãe que não tá nem aí também, né? Simplesmente deixa com qualquer um e tchau. Então, assim, mas você já
Você já parou para pensar o tipo de sociedade que nós vamos ter daqui um pouco, com essa quantidade de crianças que não tem uma referência paterna, que não tem uma referência materna, por causa de impulsos sexuais que você faz de qualquer jeito, para satisfazer o seu ego, para satisfazer o seu prazer ali imediato? Então, assim, respondendo essa pergunta, é isso que eu penso. Se existe 80% das mães brasileiras são mães solteiras, é porque existem 80% de homens que não têm responsabilidade com as suas atitudes. Então vamos tentar pensar um pouquinho antes de fazer esses atos e se responsabilizar pelas consequências, né? Eu acho que seria bem inteligente da nossa parte e a gente estaria formando uma sociedade com mais dignidade. Porque eu acho que você assumir a paternidade, você assumir a maternidade de uma forma íntegra, você está formando cidadão preparado para um mundo melhor aí na frente. Agora, quando você abandona, é o mundo que vai criar. E vocês muito bem sabem o que o mundo tem a oferecer. Qualquer coisa. E nem sempre as pessoas que estão vivendo no mundo têm a sabedoria e o discernimento de enfrentar aquilo que talvez é mais difícil, mas que tem uma colheita maior lá na frente. Vai pelo lado mais fácil, e o mais fácil se torna mais perigoso a curto prazo. Então, esse é o vídeo de hoje, respondendo a pergunta do meu amigo, e um grande beijo no seu coração e no coração de todas as pessoas que estão aqui assistindo. Se você achar bacana esse vídeo, passe para frente, e um beijo no coração de todos.